Olá, glória a Deus. Tudo bem com você? Tudo na paz? Hoje nós chegamos finalmente ao último episódio dessa série, Fundamentos Cristãos. Eu espero que essa série tenha sido bênção para vocês e que venha a edificar a vida de vocês, trazer conhecimento, trazer mais aprofundamento na palavra de Deus e que vocês possam aplicar essas verdades, esses fundamentos na vida de vocês, em nome de Jesus. Se vocês quiserem, desejarem, na descrição desse vídeo e dos outros vídeos da série, tem o meu WhatsApp. Vocês podem mandar solicitando e eu mando para vocês a apostila que é base para essa série, para esse curso de Fundamentos Cristãos. Nessa apostila tem todos os textos bíblicos, tem todo o embasamento que foi utilizado para poder desenvolver esses assuntos que nós desenvolvemos nessa série. Se você quiser, é só você mandar um WhatsApp para mim, ou então deixar aqui nos comentários o seu e-mail, e eu vou mandar a apostila para quem se interessar, ok? Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Hoje nós vamos falar, nesse último capítulo, nós vamos falar sobre a igreja. O que é a igreja? O que é verdadeiramente a igreja? Nós precisamos entender o conceito do que Jesus vê, de como Jesus enxerga a igreja. Qual o conceito, qual a definição, o que Jesus quer da igreja dele? Como que Jesus espera que a igreja dele seja, se comporte, viva nessa terra? Nós precisamos lembrar sempre que a igreja nada mais é do que o corpo de Cristo, do qual Cristo é o cabeça. Então a igreja é o corpo de Cristo. São aquelas pessoas que são responsáveis por fazer a obra de Jesus aqui na terra, dar continuidade à obra de Jesus. A igreja somos nós, os pés, as mãos, a boca, os olhos, os ouvidos de Jesus. Somos nós, aqueles que vão pregar a palavra, aqueles que vão levar as boas novas do Evangelho às pessoas que não conhecem, aqueles que impõem as mãos, oram e os milagres de Deus acontecem, as curas acontecem através do poder do Espírito Santo. Nós somos a igreja. Não é essa definição de igreja que nós temos hoje. Hoje, as pessoas têm uma definição errada de igreja, que igreja é o templo, a instituição, a placa, a denominação. Não. Igreja somos nós. Nós somos igreja. Uma sugestão para vocês é que antes da gente continuar aqui falando sobre igreja, seria bom que vocês, antes de vocês continuar vendo esse vídeo, seria bom que vocês dessem uma parada nele, uma pausa, e dessem uma lida no livro de Atos dos Apóstolos. Lá no livro de Atos, vocês vão ver como a igreja foi constituída. Vocês vão ver como era a igreja primitiva, na sua origem. Vocês podem notar como os apóstolos agiam e qual era a atitude dos discípulos na igreja daquela época. Entendeu? É interessante vocês estudarem o livro de Atos dos Apóstolos. Sabe por quê? Muitos estudiosos dizem, muitos teólogos dizem, e eu concordo com eles particularmente, nós estamos escrevendo o capítulo 29 de Atos. Capítulo 29? Eu acho que é isso mesmo. Nós estamos escrevendo o livro de Atos até hoje. Os Atos dos Apóstolos,
a pregação do evangelho, as missões, a construção e implantação de igreja, nós estamos escrevendo o livro de Atos dos Apóstolos até os dias de hoje. E vamos continuar escrevendo, se Deus assim quiser e permitir, até que Jesus retorne, até que Jesus venha buscar a sua igreja verdadeira. A maioria das pessoas, como eu já falei, tem uma ideia errada sobre o que é igreja. Nós precisamos esquecer tudo o que julgamos saber. Tudo. Olhar unicamente para a palavra de Deus e pedir ao Senhor que nos mostre em Cristo a sua igreja. Conhecendo a Cristo, nós conheceremos também a igreja, que é o seu corpo. Tal como Deus mostrou o modelo do tabernáculo para Moisés, lá no Antigo Testamento, no Monte Sinai, e disse: faça tudo segundo o modelo que viste no monte, assim também precisamos que ele nos mostre a igreja, conforme a sua própria visão. Nossa referência para conhecer a igreja não é a igreja dos séculos passados, nem sequer a igreja do primeiro século. Nossa referência é a igreja anterior a todos os séculos. A igreja que Deus se propôs a ter antes da fundação do mundo. Lá na criação. A igreja é o projeto eterno de Deus. Ela não nasceu da mente de Deus há 2000 anos, não. Quando Deus enviou Jesus ao mundo, não foi ali que a igreja iniciou. A igreja estava na mente e no coração de Deus desde os séculos eternos, desde antes da fundação do mundo. A igreja não foi o plano B de Deus depois da queda do homem. A igreja é o plano A de Deus, desde antes de existirem homens ou demônios. A queda foi um desvio, um atentado contra o projeto eterno de Deus. A redenção fez as coisas voltarem ao plano original. A morte de Jesus na cruz, o derramamento do sangue de Jesus para nos redimir, para nos salvar, para pagar o preço dos nossos pecados, trouxe de volta o plano original de Deus para nós. Trouxe de volta o plano original da igreja. Afinal de contas, o que é igreja? Precisamos compreender que a igreja não é um edifício, um templo, uma construção, um local para reuniões. Então, também não é uma instituição ou organização religiosa. Olha só o que a Bíblia diz. Em Efésios, no capítulo 2, versículo 22 e 23, a Bíblia fala assim: e sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés. E para ser cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, que é o seu corpo, o complemento daquele que cumpre tudo em todas as coisas. A igreja é o corpo de Cristo, do qual ele próprio é o cabeça. Romanos, no capítulo 12, versículo 4 e 5, nós lemos assim: pois assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma função, assim nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo, e individualmente uns dos outros. Você já imaginou o tanto que nós brigamos? O adventista briga com os pentecostais brigam com as comunidades brigam com a presbiteriana, com a batista, com a metodista, com a quadrangular. A gente vive brigando entre nós e é exatamente por isso que a igreja tem tanta dificuldade em fazer a sua obra. A palavra de Deus nos diz que quando uma casa é dividida em si mesmo, ela se destrói. E nós estamos dividindo o corpo de Cristo. Porque um crê no sábado, o outro crê no batismo por aspersão, o outro crê no batismo por imersão, o outro não crê no Espírito Santo, e a gente começa a brigar entre nós. E nós estamos destruindo o corpo de Cristo. Nós estamos destruindo a igreja verdadeira.
1 Coríntios, no capítulo 12, versículos 12 a 23, fala assim: porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros do corpo, embora muitos, formam um só corpo, assim também é Cristo. Pois em um só Espírito fomos todos nós batizados em um só corpo, quer judeus, gregos, escravos, livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Você está entendendo o que eu estou falando? A igreja é o corpo de Cristo e nós somos membros desse corpo, ligados uns aos outros. A igreja é a parcela da humanidade que tem Jesus Cristo como cabeça, ou seja, como Senhor das suas vidas. É o conjunto de todas as pessoas que são salvas e redimidas pelo sangue de Jesus, que têm compromisso umas com as outras e com Deus. Pessoas que creem no seu nome e obedecem às suas ordens. Efésios no capítulo 4, versículo 15 e 16. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual o corpo inteiro, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, efetua o seu crescimento para a edificação de si mesmo em amor. A igreja é a família que Deus se propôs a ter segundo a sua vontade, segundo o seu beneplácito, segundo a sua vontade, segundo as abundantes riquezas da sua graça. O que Jesus disse sobre a igreja? A igreja é o mistério que esteve oculto por séculos e só foi plenamente revelado no Novo Testamento, por meio do Espírito Santo. O povo de Israel foi concebido para trazer ao mundo o Messias, e o Messias, Jesus, trouxe à luz a igreja. Jesus não falou muito sobre a igreja, só encontramos duas referências diretas nos evangelhos. Em Mateus, no capítulo 16, versículo 15 e 19, nós lemos assim: mas vós, perguntou-lhes Jesus, quem dizeis que eu sou? Respondeu-lhe Simão Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Disse-lhe Jesus, bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, que é Jesus, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares, pois, na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. Nesse primeiro texto, Jesus fala sobre a igreja em toda a terra, todos aqueles que são salvos e redimidos pelo seu sangue. Uma igreja universal. Daí vem o termo de igreja católica. Católica, universal. Aqui vemos que a igreja é sua igreja e não nossa. A igreja é de Jesus e não nossa. É uma única igreja. Jesus só tem uma igreja, só um corpo e não muitos. Edificada pelo próprio Cristo. Edificada sobre a rocha, verdade espiritual que é Jesus. Só tem uma palavra, só tem uma verdade. A igreja tem que estar edificada sobre essa verdade. A igreja está fundamentada sobre a revelação de quem é Jesus, o Filho do Deus vivo. A igreja é triunfante sobre as portas do inferno. A igreja é revestida de autoridade para ligar e desligar na terra e no céu. A segunda referência que Jesus fala está em Mateus, no capítulo 18, versículos de 15 a 20. Ora, se teu irmão pecar, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, terás ganho teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. Se recusar ouvi-los, dize-o à igreja.
E se também recusar ouvir a igreja, considera-o como gentil e publicano. Em verdade vos digo, tudo quanto ligares na terra será ligado no céu, e tudo quanto desligares na terra será desligado no céu. Ainda vos digo mais: se 2 de vós na terra concordarem acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai, que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Esse texto fala sobre a igreja em uma determinada localidade, a igreja local. Então nós vimos na primeira referência a igreja universal, a igreja do mundo inteiro, e aqui nós vemos a igreja local. Aqui nós aprendemos que a igreja é composta de irmãos. A igreja é envolvida em áreas de disciplina. A igreja é suprida de um governo local. A igreja é um corpo definido do qual uma pessoa pode ser expulsa. Olha só. A igreja é um corpo que tem poder para ligar e desligar no céu e na terra. A igreja é unida em fé e oração. A igreja é um grupo de pessoas identificadas com o nome de Cristo. A igreja é um povo no qual Cristo promete estar, no meio do povo, no meio onde tem 2 ou 3 reunidos, Jesus estará no meio deles. Como é que a igreja nasceu? A igreja já estava no coração de Deus desde antes da criação do mundo, mas ela foi trazida à existência pelo ministério de Jesus e pela operação do Espírito Santo. Jesus formou os discípulos e, com sua morte e ressurreição, preparou as condições necessárias para a vinda do Espírito Santo e o surgimento da igreja. Atos 2, versículos 1 e 3. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído como que de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. E lhes apareceram umas línguas como se de fogo, que se distribuíram e sobre cada um deles pousou uma. Atos 2, versículo 37 a 47. E ouvindo eles isso, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Pedro então lhe respondeu: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos pertence a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a quantos o Senhor nosso Deus chamar. E com muitas outras palavras dava testemunho, e os exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. De sorte que foram batizados os que receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitos prodígios. Sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e os repartiam por todos segundo a necessidade de cada um. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos. Com a vinda do Espírito Santo, aquele primeiro grupo de discípulos nasceu de novo e foi revestido com poder espiritual para viver e proclamar o que haviam recebido de Jesus. Eles eram a igreja original, o resultado primeiro da obra de Jesus. Formavam uma comunidade que expressava a vida de Jesus ao mundo e proclamava a sua palavra. Está vendo o que é a igreja? Sabe, esses textos em Atos 2, versículos 44 a 47, que nós já lemos, esses textos eles nos mostram, entre os primeiros irmãos, havia o quê? Havia o ensino da palavra, comunhão, ou seja, relacionamento, o partir do pão, ou seja, a ceia,
orações, realização de milagres, unidade, partilha, ou seja, suprimento mútuo, expressão pública no pátio do templo dos judeus, trabalho nas casas, louvor a Deus e crescimento numérico. Só que a igreja ela foi decaindo. Ela foi decaindo. Sabe, o sentido de poder, a necessidade de aparecer, a necessidade de ter o poder nas suas mãos, foi fazendo com que a igreja caísse, com que alguns dominassem o poder da igreja. E isso foi causando a decadência da igreja. A igreja atual, de um modo geral, nós vemos que ela está longe de ser a igreja gloriosa que encontramos no livro de Atos. A igreja primitiva cria, pregava e praticava literalmente todo o conselho de Deus. Eles permaneciam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, na comunhão e nas orações, e Deus testemunhava através deles com poder. Como então a igreja falhou? Como ela se desviou da sã doutrina e entrou em densas trevas? A gente vê 3 aspectos aonde a igreja caiu. A igreja ela começou a ela começou a se enfraquecer quando abdicou da separação total das coisas do mundo, perdendo o poder espiritual, permitindo assim uma mistura, a mistura das coisas espirituais com as coisas desse mundo. A palavra de Deus ela nos diz que não tem nenhuma comunhão entre luz e trevas. E quando você começa a misturar essas coisas, geralmente as trevas apagam a luz. E aí vem o que eles chamam de apostasia. O amor de muitos se esfriam, as pessoas começam a se desviar, a pessoa começa a olhar para coisas erradas, para focos e determinações erradas. E aí a igreja entra em decadência. A igreja começou a olhar para filosofias, costumes, concessões, interesses próprios, pessoais, e isso comprometeu a sua pureza e originalidade. Muitas crenças e doutrinas foram acrescentadas posteriormente durante os anos de decadência e provocaram sérios desvios e muitos danos à humanidade. Muitas dessas crenças e costumes perduram até hoje. Até hoje. Mas Deus está trabalhando para curar a sua igreja e trazê-la de volta ao projeto original. Estamos hoje em um processo de restauração. Restaurar é trazer de volta ao estado original. 3 aspectos precisam ser restaurados. Abandonar todo tipo que foi agregado pelos homens. Tudo que foi agregado de forma errada e que não faz parte da visão espiritual de Jesus. Manter as verdades que são originais e legítimas. Recuperar as verdades que foram perdidas com o tempo e, principalmente, pregar somente a palavra de Deus. Pregar somente a Bíblia. Parar de pregar heresias nos púlpitos. Parar de ensinar os membros com mentiras, com falsidades, com doutrinas que não existem. Sabe? É teologia da libertação, teologia da prosperidade, teologia de não sei o quê. Sabe? Isso não existe, isso são heresias. É necessário que a gente retorne para a palavra de Deus. É necessário que a gente retorne para a Bíblia pura. Estamos em pleno processo de restauração. Ainda não estamos prontos, mas estamos sendo transformados. Não podemos nos apegar a nada que não faça parte do plano original de Deus para seu povo. Precisamos prosseguir para ser a igreja que Ele quer. Ainda hoje, esse processo de mudança contínua, estruturas da igreja, discipulado, relação com Deus, dons, doutrinas, e continuará até que a igreja ainda atinja a plenitude de Cristo. A igreja que Jesus virá buscar será uma igreja santa e única,
Isso está lá em João 17. Uma só igreja na cidade. Essa é uma visão, sabe, que os apóstolos tinham. Em cada cidade tinha uma única igreja. Você vê as cartas do apóstolo Paulo, por exemplo, carta aos Romanos, carta aos Efésios, carta aos Coríntios, carta aos Tessalonicenses. Cada uma dessas cartas eram dirigidas à igreja daquela cidade. Sabe? Não tinha carta à Assembleia de Deus do bairro do Guará 2. Não tinha isso. Era uma igreja na cidade. Era um corpo de Cristo, uma igreja local. Aí vem a história, a pergunta, né? Que todo mundo, de que igreja você é? Eu sou da igreja de Jesus. Eu sou da igreja que professa a palavra de Jesus. Eu sou da igreja que lê e prega a Bíblia como única regra de fé. Eu não sou de placa, eu não sou de denominação, eu não sou do pastor fulano ou do apóstolo ciclano, não. Eu sou da igreja de Jesus. Não importa onde você congregue. Você é, nós somos da igreja de Jesus. Nós temos o privilégio por não pertencermos a nenhuma denominação. Quando alguém nos pergunta de que igreja somos, nós temos a oportunidade de falar de Jesus e não da organização religiosa. Nós não somos a única igreja da cidade, somos apenas parte dela. Junto com todos os outros irmãos, independente da denominação, o fato de não adotarmos um nome não pode ser uma barreira de separação, mas um facilitador para a unidade. Mesmo havendo muitas barreiras de doutrina, de organização, de entendimento e outras mais, só existe uma igreja em nossa cidade, espalhada em várias congregações. Deus olha para a cidade e vê uma única igreja. Nossa carnalidade é que divide. Sabe? O local de reunião não é uma igreja. As pessoas podem estar em vários locais diferentes. João 4, no capítulo 4, versículos 21 a 24, fala assim: mas a hora vem e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito e é necessário que os que o adorem em espírito e em verdade. Não importa onde você esteja, não importa em qual congregação você esteja, o que importa é que você adore a Deus, é que você siga a Bíblia como regra de fé. Isso te torna parte do corpo de Cristo, isso te torna parte da igreja. Outro erro comum é chamar de igreja o local de reunião. Daí surgem expressões como vou à igreja, ou em que igreja você vai, como se a igreja fosse um lugar. Esse conceito é tão forte que a igreja passou a ter até endereço. Mas a igreja não é um edifício, nem um lugar, a igreja são as pessoas. Nós não vamos à igreja, nós somos a igreja, ou parte dela. A igreja são as pessoas que têm Jesus Cristo como sua cabeça, como seu Senhor. A igreja é o corpo de Cristo e nós somos membros uns dos outros. Nós somos o templo. 1 Coríntios 3,16. Não sabeis vós que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? 1 Coríntios 6,19. Ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual possuís da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? A igreja é formada por pessoas nas quais habita o Espírito de Deus. Assim, a igreja é o templo de Deus. Deus habita na igreja, nas pessoas. Onde quer que estejamos, carregamos conosco a presença de Deus.
A igreja nas casas. A palavra de Deus nos diz que os apóstolos partiam o pão de casa em casa. Eles ceiavam de casa em casa. Em Atos 2, 44, 47, a gente já leu. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e os repartiam por todos, segundo a necessidade de cada um. E perseverando unânimes todos os dias no templo, eles iam no templo, eles se juntavam todos no templo, e partindo o pão em casa, comiam com alegria. Olha só que interessante, todos os dias eles partiam o pão. Sabe o que é isso? Eles celebravam a ceia do Senhor todos os dias. Não tinha essa regra de uma vez por mês. A igreja primitiva celebrava a ceia do Senhor todos os dias. Todos os dias. Comiam com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos. A igreja ela se reunia no templo e nas casas. O templo aqui não era da igreja, era o templo dos judeus. Era aquele templo antigo, usado para os rituais judaicos, e a igreja não podia entrar nele. Mas havia ali uma área externa de livre acesso, semelhante a uma praça pública, e os irmãos se encontravam ali para orar, proclamar e se edificar. Também se reuniam nas casas, onde partiam o pão, oravam e se edificavam mutuamente. O Espírito Santo quem conduziu a igreja para as casas, pois quando se iniciaram a perseguição à igreja, se espalhou por toda a região, e quanto mais era perseguida, mais se espalhava, atingindo até a Ásia, Grécia, Acaia e outras regiões. Onde quer que fosse morar um cristão, era pregado o evangelho, ganhava-se pessoas para Cristo e a igreja crescia. Se eles estivessem apegados a um único lugar e a um templo, talvez a história da igreja terminasse ali. Em toda a Bíblia não encontramos nenhum indício de construção de templos ou salões para as reuniões da igreja. Ela se reunia basicamente nas casas dos irmãos e em locais públicos. Glória a Deus! Diferença entre os templos religiosos e a igreja nas casas. O templo religioso é frio. A igreja nas casas tem calor humano. O templo religioso é impessoal. A igreja nas casas é receptiva. O templo religioso tem um aspecto religioso. A igreja nas casas demonstra vida, demonstra amor. O templo custa caro. Nas casas já estão prontas. O templo tem separação entre vida natural e vida cristã. Nas casas introduz a obra de Deus no contexto da vida natural do discípulo. O templo massifica a obra. Na casa, são grupos pequenos que produzem comunhão verdadeira. No templo, fruto da religiosidade do homem. O homem quer aparecer, quer ter poder, quer se amostrar. Na casa, indicação do Espírito Santo para a igreja. Glória a Deus! Essa é a igreja do Senhor. Essa é a igreja verdadeira que Jesus espera ver em nós. Essa é a igreja da qual Jesus é o cabeça. Essa é a igreja que precisa se mover, se unir, se juntar sobre a terra para fazer a obra de Deus, levar o evangelho até os confins da terra, fazer os milagres e maravilhas que o Espírito Santo nos leva a fazer, até que Jesus venha nos buscar. Glória a Deus! Aleluia! Amém! E nós terminamos aqui a série de Fundamentos Cristãos. Dê o seu like, dê o seu gostei, dê o seu joinha. Se você puder e quiser, assine o nosso canal. Seja um missionário de Deus. Pegue essa palavra e envie para todos os seus contatos. Poste nas suas redes sociais. Não se esqueça, se você quiser a apostila que deu base a essa série, me manda um WhatsApp.
Bota aqui nos comentários o seu e-mail, um contato, para eu poder te mandar essa apostila e você poder aprofundar o estudo e até passar esse estudo para outras pessoas. Amém? Glória a Deus! Seja abençoado, seja edificado, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o grandioso e infinito amor do Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre sua vida, sua casa, sua família. Aonde quer que você esteja, por onde quer que você vá, leve a palavra de Deus com você e pregue a palavra em tempo e fora de tempo. Seja você uma bênção. Abreijos para você e até o próximo vídeo.